Olá, eu sou a Mitzi Amado e você está no canal Filantropia Empreendedora. Eu quero falar hoje um pouco mais sobre equipe. Sabe aquele negócio, um por todos, todos por um? Clichêzão? Entender o funcionamento em termos até de arquétipo de uma equipe, eu acho fundamental, absolutamente fundamental para o sucesso de uma associação, de qualquer negócio na verdade, né? Mas enfim, no terceiro setor eu acho que a gente trata cada vez mais de grupos, de coletivos. Então, pensar numa lógica de inclusão, de aceitação, eu acho que faz todo sentido, até porque é disso que se trata o motivo da nossa existência. Porque se a gente tivesse uma sociedade justa, com inclusão social, com preocupação ambiental, talvez o terceiro setor não fosse nem necessário, né? Com saúde e alimentação para todos, talvez a gente não fosse necessário. Se a gente ainda é necessário enquanto a sociedade civil organizada para coisas tão básicas, é sinal de que tem coisas muito fundamentais, direitos fundamentais que estão sendo cerceados, né? Então, e que tem muita gente ficando de fora dessa divisão do bolo, né? Então, que sentido tem dentro do nosso projeto social, da nossa instituição, essa divisão também acontecer, né? Eu vou tentar explicar melhor. Quando eu falo um por todos e todos por um, eu estou falando, por mais piegas que possa parecer, do espírito de equipe mesmo. Eu vejo a equipe como uma unidade, eu vejo a instituição como uma unidade. É uma unidade, é um CNPJ, se você for pensar da parte legal e burocrática. É um organismo só. Se a gente for fazer uma analogia barata com o nosso corpo, é um organismo só. Eu sou a Mitzi, mas a Mitzi tem ossos, tem músculos, tem órgãos, tem fluidos, tem vários elementos que compõem isso. Tem elementos fisiológicos, químicos, emocionais, psíquicos e por aí vai. E todo esse todo, né, a soma desses componentes e a integração deles forma o que a gente chama de Mitzi por um tempo, enquanto eu estiver viva. Mas o que interessa pra gente aqui é pensar que, como uma engrenagem de um carro, a gente pode imaginar também, todos esses componentes, esses elementos, eles têm que trabalhar de forma harmônica e com o mesmo objetivo, só que eles são muito diferentes, né? Então, como encontrar essa unidade de um só organismo, de um só corpo, de um só ser, de um só carro, considerando uma variedade muito grande, uma diversidade grande de componentes e de elementos com naturezas muito diferentes. Então, assim eu penso, numa equipe, seja voluntária, seja de prestadores de serviços, colaboradores, remunerados, não importa. Seres humanos, onde tem um grupo de seres humanos. Primeiro ponto, eu penso que a diversidade é fundamental. E aqui eu não estou me atendo à diversidade politicamente correta, que também é fundamental, mas não é nisso que eu estou focando, de ter pessoas de etnias, raças diferentes, credos diferentes, idades diferentes, orientações diferentes, né, gênero, sexual, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de diversidade de personalidade, visão de mundo, né? Então, tem uma brincadeira, né, com uma moeda que eu fiz uma vez num treinamento, e a gente ia passando a moeda, né, a facilitadora ia passando a moeda e cada um ia descrevendo, acho que a gente escrevia assim, o que via. E óbvio que quando a gente foi compartilhar isso, no final, quando juntou a descrição de todo mundo, ficou incrível a descrição de uma coisinha, uma moeda, porque juntou as diferentes visões de várias pessoas que têm perfis diferentes, históricos de vida diferentes, visão de mundo diferente. Isso é muito lindo na teoria, é incrível, faz todo sentido, tem aquela outra parábola do elefante, tem um monte de coisa falando sobre isso, da importância da diversidade, mas é difícil, é desafiador. Na hora que você senta numa mesa para entrar num consenso com outros diretores voluntários, por exemplo, ou com outras pessoas, independente de serem remuneradas, também numa equipe, para chegar num ponto em comum,
é difícil. Porém, é enriquecedor e é isso que a gente quer, né? Então, quando eu falo de um por todos e todos por um, estou pensando em duas coisas aparentemente paradoxais, porém complementares. Então, eu preciso que esse corpo, que é a equipe e que é ela que faz a instituição ser um corpo, ele seja composto por elementos de perfis diferentes. É mais rico, é mais interessante, é mais dinâmico para a instituição, a gente consegue ter uma articulação com os demais atores que a gente trabalha em parceria com eles, né? A gente consegue ter diálogos melhores no sentido que a gente consegue dialogar com mais agentes da sociedade, porque às vezes eu tenho jeito para lidar com poder público, por exemplo, com instâncias mais, sei lá, dos governos municipal, estadual, federal, e tem uma outra companheira minha do grupo, um outro diretor que tem muito jeito com o empresário, tem muito relacionamento com o empresário. Então, quem navega melhor aonde? Só para dar um exemplo rápido. O segundo ponto, pensando na lógica do organismo, e aí, um por todos, todos por um, o erro de um é o erro de todos, e o acerto de um é o acerto de todos. Eu gosto de levar isso meio que as últimas consequências. Nas reuniões, né, com a equipe e tudo mais. Porque eu realmente penso que o acerto da educadora social lá na ponta, dentro da sala de oficinas, ou da psicóloga dentro da sala de atendimento, um acerto dessas profissionais ou desses profissionais lá na ponta, no atendimento direto ao público beneficiado, ele também é um acerto da pessoa que está na cozinha, cuidando da alimentação de todos os beneficiados e toda a equipe de trabalho. Também é um acerto da pessoa que está no administrativo financeiro. Também é um acerto do diretor-presidente, se for essa a estrutura de governança, por exemplo, da instituição. Porque, se a gente for pensar, quando o meu fígado faz o seu trabalho direito, deu tudo certo, ele desempenhou bem a tarefa dele, não é um acerto meu como um ser único, como um ser integral? Não é um acerto do rim? Não é, eu sei que é uma viagem, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que é um organismo único, então o acerto de um órgão, de um componente, ele também é um acerto do todo. Se é um acerto do todo, é o acerto dos outros componentes também. Então é meio parece, mas não é, sabe? Parece que são vários, mas não são. E ao mesmo tempo não deixam de ser. É um pouco filosófico mesmo, é existencial, mas eu acho que tem essa camada realmente. Tem essa camada. E se se o aspecto da unidade ele for invisibilizado ou ele for desprezado, a gente começa a ter muito problema na instituição. Porque a instituição vai ficando fragmentada, começa a haver competição, disputa, dono da verdade daqui, dono da verdade dali, meu trabalho é melhor do que o seu. E eu acho que isso assim é o início do fim. Então, por mais subjetivo que possa parecer, eu acho que para a empreendedora social, para o empreendedor social, cultivar essa clareza, ou buscar essa clareza, esse entendimento, às vezes vai ser um entendimento diferente do meu, mas entender os meandros do que é que faz uma equipe de sucesso ser de sucesso, eu acho muito importante. Eu já falei aqui antes, eu aprendi muito com o Bernardinho do vôlei, consumo os livros dele, ele fala muito de equipe, né? Ele foi técnico da seleção masculina e da seleção feminina de vôlei brasileira durante muitos anos. Para mim, ele é um expert, ele é muito estudioso, sempre se inspirou e estudou muito sobre grandes líderes e que lideravam grandes equipes. Então, eu acho que é uma boa fonte de se beber para entender sobre a equipe. Eu estou falando aqui de uma maneira mais assim, mais subjetiva mesmo, mais falando sobre a essência, mas
Claro, tem milhares de coisas falando sobre liderança corporativa, mas eu acho que a liderança e o espírito de equipe, que é o nosso foco aqui, em relação a uma equipe do terceiro setor, para mim é muito parecida com uma boa equipe cooperativa e solidária uns com os outros, esportiva, ou um bom elenco artístico, de atores, de músicos, musicistas, porque se a gente for pensar na analogia de uma orquestra, a mesma coisa. Eu tenho vários instrumentos diferentes, eu não tenho só um instrumento, a diversidade de instrumentos, isso enriquece a obra, enriquece a melodia, né? Agora, esses instrumentos, primeiro precisam de um maestro ou de uma maestrina, eles precisam de uma condução, de uma liderança clara e com autoridade, que não tem nada a ver com autoritarismo. Então, essa orquestra precisa de uma liderança, precisa de músicos competentes e experts naquele instrumento, precisa de uma diversidade de instrumentos e de musicistas capazes de operar aquela canção e precisa de afinação. Então eu acho que são muitos elementos e quando a gente consegue que todos eles se encaixem e que a orquestra se entenda como orquestra e paralelamente junto, né, de forma simultânea, me repetindo aqui, cada músico entenda a sua importância individual e coletiva, aí a gente tem uma linda música, né? Muito potente, que chega muito longe e de forma muito intensa e muito bela, mas é difícil. É preciso disciplina, é preciso estudo, é preciso entender, eu acho, e ter sensibilidade para perceber as motivações de cada um desses perfis, né? Tem vários testes de personalidade que ajudam a gente a entender os componentes de uma equipe, né? Eu acho que vale a pena buscar isso para entender um pouco melhor o que motiva cada uma das pessoas que compõem a equipe da sua instituição, do seu projeto. Um vai ser mais motivado pela tarefa, pela conclusão da tarefa, o outro vai ser mais motivado pelo relacionamento, por estar ali com aquelas pessoas, outro vai ser mais motivado pelo poder, pela ambição, pelo crescimento, e é tudo válido e é tudo bem-vindo. Mas se eu como líder, quando eu como líder entendo melhor quem é quem, o que motiva cada um, é mais fácil de eu conseguir falar a mesma língua dessa pessoa, entregar aquilo que ela está buscando para que ela não se frustre, para que ela tenha cada vez mais ânimo, motivação para continuar dentro da instituição e com bons resultados, boas entregas e feliz, porque a gente quer uma equipe feliz, né? Pessoas realizadas profissionalmente e trabalhando com significado. Eu acho que isso já é uma vantagem no terceiro setor. Equipe, eu acho que é um tópico longo, eu acho que vão ser vários vídeos falando sobre isso, mas eu acho que esses pontos de diferentes perfis de uma equipe, entender essa lógica da unidade da equipe junto desses diferentes perfis, que não são coisas conflitantes, né, porém, mas sim complementares, e, portanto, se a equipe é uma só, o erro de um é o erro de todos e o acerto de um é o acerto de todos. A gente tem uma coisa no Terra Livre, eu falo sempre nós, quando a gente tomou essa decisão errada, mesmo que eu não tenha participado de nem triscado no processo decisório daquele ponto, a gente acertou, não, a gente teve um grande acerto aqui, a gente acertou, a gente errou. E essa repetição vai criando essa cultura de unidade, né? E vai diminuindo a chance de competição, de disputa interna da equipe, ou mesmo das equipes de voluntários, né? Então, eu passo a me regozijar, me alegrar com o sucesso da pessoa de outra área. E ela se alegra genuinamente com o meu sucesso também. Nossa, eu acho que isso assim é inestimável. Isso dá brilho para a equipe. As pessoas que vêm conhecer a instituição notam isso porque isso transborda, né? Isso vibra uma energia do bem, uma energia de paz, de cooperação. Poxa, se a gente está pregando, né, cooperação, um mundo mais justo, mais inclusivo, que sentido tem internamente na instituição haver disputa, haver cara feia, haver melindre? Claro, isso é do humano, vai haver em algum grau, mas isso não pode ser predominante, né? O que precisa ser predominante é o espírito de unidade da equipe, de colaboração e de solidariedade entre os componentes, os integrantes dessa equipe.
Então eu acho que eu fico por aqui hoje, mas vão vir mais tópicos sobre equipe para a gente poder refletir e implementar. Se você já está implementando alguns desses tópicos, me conta aqui, comenta, curte o vídeo se você curtiu o vídeo. E isso é legal porque às vezes coisas que eu não conheço, que eu nunca implementei, eu vou adorar testar também no Terra Livre. Eu acho que assim a gente pode ir trocando figurinha e crescendo junto. Boas práticas!